ele fala de uma visão antropocêntrica que talvez dá uma relação mais verdadeira com o próprio Jesus, né? Mas por que Jesus agora é alguém essencial na vida das pessoas? Não é que ele está dizendo diretamente aqui que a vinda dele talvez seria a forma de ressuscitar os sentimentos que ali viviam, mas que talvez a vinda dele seria algo que daria para alguém uma esperança. Mas especificamente quando ele fala da vinda do reino de Deus, ele fala que muitas das vezes o reino antes de Deus se encontrava num estado de total carência, né? As pessoas já não tinham como formar uma opinião que era ressacível, sabe? Por mais que existisse opiniões contrárias, por exemplo, se eu pegava um discípulo de Jesus e esse cara morava em Naum, ele entenderia que na última vontade de todas, talvez Jesus iria salvar ele. Mas por que que essa salvação viria e por que as pessoas começariam então a entender que o que realmente se, se, se que se poderia, que realmente poderia ter sido assistido através de uma tormenta, porque a tormenta tudo se deu, né? Aquele dilúvio, aquela vontade, aquele ranger, aqueles uivos, aqueles, como é que chama? O leão faz uiva, o leão runge. Então tudo aquilo, aqueles animais entrando na arca, talvez foi a vontade de Deus instaurada naquele momento para que Deus fosse levado até aquilo que se chamava período da Arca de Noé. Porque o período da Arca de Noé foi o período onde o reino todo se reuniu e então conseguiu dar luz ao que se diria a vontade de Deus. Mas por que totalmente essa vontade de Deus estava voltada para aqueles que realmente poderia ter a salvação? Ou por que que a salvação dependeria somente daqueles que se davam através da salvação? É interessante essa ideia de salvação, né? Mas mais do que uma ideia, é um caminho, né? Uhum. De ir atrás de uma vida que seja reta. Ou Uhum. seja, em São Paulo já dizia, a partir do momento que você se vive na lei, os seus passos estão mais próximos do precipício. É, porque Ou a lei muitas seja, das vezes não é a lei de Deus, né? é a lei Poderia de ser mais ou Deus, menos essa mas ideia. quando se vive da lei, você tem que tomar cuidado para não pisar em falso e cair na tentação da morte. Ou seja, se tornar escravo da pornografia, se tornar escravo da bebida, se tornar Não, escravo do mas a gente, consumo. a gente diria que naquele tempo o consumo era a devassidão, né? Por que que os devassos daquela época eram pessoas que tornariam a ter a vontade de Deus exilada? Por quê? Porque a vontade de Deus sairia daquele lugar e levaria para outro algo que já não era mais de Deus, algo que talvez seria um empobrecimento do ser. Você já não teria aquela vontade. A alma revigorada, a alma em êxito, talvez seria a alma que estivesse não na beira do precipício, não na beira de algo que era por exemplo, se eu fujo agora de minhas vontades e passo a pensar que minhas vontades são feitas por pessoas que já não carecia da minha atenção, que já carecia da atenção daqueles que são propriamente ditos como pessoas que são voltadas ao Cristo, talvez a gente necessariamente nem entenderia a parte que de Cristo veio para dar a vontade dele sobre algumas coisas, né? Mas por que que essas coisas assim foram voltadas, né? Tão veemente. A vontade de Deus é, sobre, sobrepõe a todos, Uhum. mas só recebem a salvação
aqueles que estão dentro da arca, entende? Quando eu vou para a arca, eu estou com o pé direito, eu estou com um pezinho no céu, porque é na arca que eu encontro a alegria total. É ali na arca, que metaforicamente seria a arca de Noé, a igreja, entende? Mas a igreja, não é que a Arca de Noé é a igreja, porque a gente encontrava-se num período em que nem Jesus existia naquele tempo. A igreja não era algo ainda que era esperado, né? São muitos. São poucos São muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. São muitos operários, mas poucos os escolhidos. Se você for ver o filme da Arca de Noé, tantas pessoas que foram correndo para a Arca de Noé porque ficaram sabendo. Mas para eles já era tarde demais, porque eles, durante a vida, mataram, roubaram, viveram no pecado, entende? Pecados. Era uma cidade do pecado. Eram poucos que se fechavam para si e deixavam se conduzir pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele vem para ligar na pessoa uma luz, como um estralar de dedo. E naquela época de Noé, a família era sagrada ainda. Por exemplo, os profetas mesmos viam o céu como como alguma coisa, mas por que as pessoas eram perdidas? Por que as pessoas, como servas, viam ao tempo todo que Jesus, que aqueles faraós, que aquelas pessoas daquela época ainda entenderia a vida como um simples tocar, sabe? Porque assim, a vontade de Deus, quando a gente faz, não é a vontade de que agora aquela pessoa que está em total falta de harmonia consigo mesmo, em total insegurança, talvez não seja mais aquela pessoa que daria tudo para estar com você, sabe? Ela estaria como se alguém que se fosse tranquila dos seus erros e exposta a qualquer outro tipo de pensamento que fosse contrário àquilo que a gente entenderia como uma forma simples de ligar as coisas. Mas por que a palavra religião, né? Por que se fala religar? Voltando, mano, por exemplo, se a gente entende essas coisas, talvez seria uma dificuldade que estaria impetrecida ali, né? Impertencida. E então, a gente entenderia que toda essa reviravolta existente, toda essa falta de entendimento, talvez seria uma forma mais formal de ligar as coisas. Mas por que a religião centrada no domínio das nações foi totalmente fora do contexto em que Jesus colocava toda a sua leitura ali? Entende? As pessoas estavam reunidas e as pessoas estavam ali para poder comungar, né? Para poder conversar normalmente. Mas aqueles que estavam presentes com Jesus muitas vezes estavam presentes de forma a não notar a presença de Deus e ter então Deus, Jesus, no caso, como alguém que salvaria realmente as pessoas e traria para as pessoas uma coisa chamada amor, amizade ou qualquer outro tipo de sentimento que daria a benignidade, né? Que daria o sentimento de vontade, a esperança voltaria a existir. Mas por que houve toda essa interrupção, esse malefício, toda essa falta de vontade, né? As coisas estavam ali para ser reunidas e colocadas como um cariciamento, não para que elas fossem voltadas ao reino das às trevas, aos vales das sombras. As coisas precisavam de alguma forma estar se realizando, se
se convergendo em coisas positivas, né? Mas a necessidade de alguns foi a necessidade de falsos profetas, de falsas pessoas que não estavam, ou de profetas que estavam ali para poder aniquilar ou para poder transmitir algo que só serviria de vontade própria. Se resumiria a isso. A gente pode fazer uma comparação com de hoje, os governadores de hoje com a, a, aos governadores de séculos e milênios atrás, né? Onde o governo conhecia mais sobre a política do que mais sobre Deus. Não é à toa que, se a gente voltar para a realidade, é agora que lá em Brasília eles estão implantando diretores espirituais para políticos, entende? E que eles possam ter um discernimento maior sobre o que é Deus, qual é a vontade de Deus sobre a vida deles. Talvez Deus tenha que chegar pros políticos, né? Porque, por exemplo, pastor em época de política consegue ter tanta amizade com eles. Porque facilitadores como pessoas que são políticas conseguem levar para a população algum tipo de convencimento, ou seja, ou a propaganda que eles referem, que eles ali intitulam como propaganda daqueles que serão enganados, é talvez uma propaganda contrabandista, que leva o pensamento, mas leva um pensamento totalmente insolúvel, um pensamento totalmente dissolvido, sabe? Ou seja, as características se perdem. Ou seja, tudo aquilo que se dá através da cruz ou através de alguma coisa chamada luz da salvação, talvez seja aquilo que os crentes acreditam até hoje como forma de estar mais perto de Deus. Mas não é agora que eu defendo os crentes. Mas você entende que algumas das pessoas não estão ali merecidamente, no sentido de que elas merecem aquilo e têm que escutar aquilo para sempre. Então a gente entenderia claramente que uma pessoa dessa seria uma pessoa que estaria trazendo algo desnecessário, sabe? Porque assim, respeitar, tá vendo as coisas, tá vendo as coisas é saber que pelo menos uma pessoa uma pessoa com experiência tem a noção, né? É tanto que uma pessoa que tem experiência, por que uma pessoa com experiência deixa de ser convencida tão facilmente? Você entende? É um absurdo, mano. Como é que uma pessoa já em sã consciência, já com experiência, com a idade avançada, deixa as outras pessoas levar facilmente, mano? Talvez isso seja um caso de que talvez alguém como eu ou como qualquer outra pessoa vai trazer ou de alguma forma vai iluminar o caminho de alguém, mas sabe, mano, essa vida de pastoril, né, que as pessoas têm, de estar aí diante das ovelhas e trazer as ovelhas para o seu próprio rebanho, talvez seja só uma vontade para que eles tenham algum nível de, de reconhecimento, mais nada, ou alguma coisa do tipo. Eles são assim, normalmente. Não, vamos agora para Mateus 10, 28. Mateus 10. 28. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena. Não se vende dois passarinhos por um asse. No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Exatamente. Então aqui a gente está seguro que se o nosso corpo morre, mas a nossa alma vive, nós podemos avançar para uma vida em comunidade, entende? O convívio traria de novo a como é que chama, mano? É aquela coisa chamada felicidade, sei lá, seria alguma coisa do tipo, uma palavra que daria
algum sentido novo para a vida, né? Felicidade. Mas por que as pessoas conseguem concernir tanto a vontade de Deus? Por que as pessoas, ao mesmo tempo que provê ou tomam uma providência através de... recebe alguma providência divina, talvez encarece da própria necessidade de estar atenta às invirtudes, às vicissitudes da vida, né? Porque você ou os outros talvez não tenham a noção de que alguma coisa é entendida ali, sabe? O meio que a gente vive talvez seja desrespeitoso ou talvez não seja. Vai depender do seu ponto de vista e daquilo que você vê como respeito às pessoas iguais, sabe? Se existe respeito entre as pessoas iguais, por que que eu me retraio tanto e me coloco diante de uma situação submissa? Por que que eu me coloco diante de uma situação que não me vai valorizar, sabe? Se a gente for voltar para o português, eu vou te dar um exemplo de algo sobrenatural, que vem do amor, e algo humano. Uhum. O amor, por exemplo. Quando eu estou um cálice transbordando, a consequência do cálice transbordando é a gratidão. Uhum. E quando eu estou sendo grato, eu não estou agindo como igual, como fulano, ciclano, beltrano, o animal. Eu não estou agindo como um animal. Uhum. Eu estou agindo como Deus ensinou. Dai, receber. Tudo aquilo que eu dou, Eu recebo em troca. Ou recebo como comunhão da união de todos. Alguma coisa do tipo há assim. mais felicidade em dar do que em receber. Uhum. Porque quando eu dou, eu tenho De imediato. de imediato uma certeza Uhum. que aquilo que eu estou dando, eu vou receber de uma forma não material, mas de uma forma espiritual. É. Porque quando eu dou de coração, a pessoa também te agradece de coração. É. Não é que agradece, Porque ela agradece com hombridade, sabe? Sabe? Colocar você, assim, pelo menos não é num cantinho, mas colocar você em algum lugar que você tenha pelo menos aquele valor humano, sabe? A pessoa te colocar como uma pessoa, você uma consideração pela pessoa, talvez, né? Não é porque a gente ganha ela agora que facilmente a gente vai dilubriar ela e tornar ela uma pessoa refém, sabe? Isso é inseguro. Isso não pode acontecer. as pequenas frases têm um enorme poder de cura. Uhum. Pois Uma pergunta talvez tenha uma poder. explicação ou um Porque a gente acaba tendo a ou um resposta. agradecimento, ela tem um poder sobrenatural Uhum. que nos deixa pensar fora da caixinha e nos faz transbordar ainda mais daquilo que animais, quadrúpedes não conseguem expressar. Uhum. Então nós temos vantagens sobre aqueles que não é racional. Pois se temos vantagens, nós temos que evoluir cada vez mais, entende? Minha mãe. Viu? Legal, achei massa. Na Olha, próxima nós tem outra.